fevereiro, gente, é o Dia Mundial do Câncer, né? De combate ao câncer. E de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, em 2025, só nesse ano, o Brasil deve registrar 704.080 novos casos da doença, tá? Se por um lado o câncer precisa da união de todos na busca de novos caminhos, menos preconceito, mais inovação e apoio, por outro lado também necessita da consciência, né, de que cada pessoa é única e tem seus desafios, medos e obstáculos aí a vencer, né? E esse é o mote da campanha promovida pela União Internacional para Controle do Câncer. É United by Unique, Unidos pelo Único. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o PhD em Oncologia, mastologista e cirurgião oncologista, Dr. Wesley Pereira Andrade. Ele que também é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Já divide tela comigo, tá lá em São Paulo. Bem-vindo aqui ao sul de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes. Bem-vindo ao Fala Minas, Dr. Wesley. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar falando com vocês nesse dia que para a gente que milita nessa área é tão importante, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. É uma campanha internacional que visa trazer conscientização contra essa doença, que é a doença que mais cresce hoje no mundo e que já lidera em muitos países como causa número 1 de morte, já ultrapassando infarto e derrame. E olha, quando a gente pensa aí nesse número, né, nesse dado, né, levantamento que o INCA traz para a gente, mais de 704 mil novos casos de câncer, né, podem, né, ser registrados no Brasil. 704 mil é um número muito grande. Só que a gente tem esse número imenso, mas a gente sabe que cada indivíduo vai reagir de um jeito, né? Isso que a campanha tem trazido também, né? Para a gente não olhar o câncer como um todo, mas olhar primeiro esse indivíduo. Exatamente. Então, para a gente que milita nessa área, a gente é muito perspicaz em entender que cada paciente, cada ser humano vai lidar com isso de uma forma muito particular, porque cada um tem uma dinâmica de vida diferente do outro e cada um vai sentir uma dor diferente da dor do outro e cada um vai cruzar essa jornada de uma forma particular. Vamos ver sim coisas em comuns, mas cada um enfrenta essa doença de uma forma muito diferente. E a ideia é essa, é trazer conscientização para a população que câncer é uma doença comum, vai se tornar cada vez mais comum, não é um raio que cai na cabeça de alguém, não é assim ao acaso. Existem hoje estatísticas que mostram claramente que o risco de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida no Brasil é de cerca de 1 a cada 10 mulheres. Nos Estados Unidos é 1 a cada 8, lá é mais frequente ainda. Assim como homens podem ter câncer de próstata também nessa mesma proporcionalidade. Então, imagina só, 1 a cada 10 homens ou 1 a cada 10 mulheres ter câncer de mama, próstata, enfim. Então a gente entende que é algo frequente e a gente vai ter que aprender a lidar com essa alta probabilidade de nós mesmos podermos estar doentes dentro de algum tempo e podemos lidar com isso, enfrentando o medo da morte, a negação da doença em um primeiro momento e depois enfrentar o tratamento. Cada um vai ter um efeito colateral específico e toda a dinâmica de vida que se altera em relação ao desempenho pessoal, profissional, ao relacionamento matrimonial, afetivo, em relação aos cuidados com os filhos ou com os pais também. Então, essa jornada da vida do paciente oncológico traz uma série de desafios e uma série de aprendizados para quem está doente e para a gente que é da área assistencial, linha de frente no tratamento e para o apoio desses pacientes também, todo esse grupo de suporte familiar, amigos, colegas que ajudam esse paciente a enfrentar melhor essa doença. E olha, de acordo ainda com essa campanha, né, que é internacional, mais de 19 milhões de novos casos de câncer, né, já são diagnosticados anualmente. Então, quando você, doutor, fala que ela já se tornou, né, essa doença já se tornou aí a maior em alguns países, né, a mais incidente em alguns países, a gente está vendo aqui 19 milhões já anualmente, né, no mundo todo aí.
É muita gente, e aí a gente vê, né, em contrapartida, a inteligência artificial chegando cada vez mais presente e a gente vê a medicina pedindo cada vez mais humanização no trato, né, com esses pacientes diagnosticados com câncer. Isso também mostra, né, que a medicina quer se aproximar ainda mais desse cuidado, né, desse lado mais afetivo no momento de dor aí desse paciente. Exatamente. Então, o acolhimento da parte profissional, a humanização do tratamento, a ajuda no tratar da doença, o enfrentamento do medo de morrer, o enfrentamento do medo de perder a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade física, a depender do tipo de doença que nós estamos lidando, é extremamente importante. Esses são desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia e tendemos sempre a apoiar, incentivar o paciente a aderir ao tratamento e entender essa jornada. E olha que coisa interessante, você falou que 19 milhões para este ano, né? Quando a gente projeta para 2040, então daqui a 15 anos, esses 19 milhões vamos ter cerca de 28 milhões, que vai dar um aumento superior a 40% no número de casos. Então, no intervalo de 20 anos, 15, 20 anos, nós vamos ter um aumento de 40% na incidência de câncer. Então, vai ser cada vez mais frequente ter câncer na população. Por quê? Porque câncer é uma doença fundamentalmente do envelhecimento. O principal fator de risco para ter câncer é envelhecer. E à medida que a população está ficando cada vez mais longeva, a gente vai ter, então, o maior número de pessoas com câncer. Associado a isso, vamos ter também o aumento global do número de pessoas, né? E vamos ter também os outros fatores de riscos que são também potencialmente evitáveis, como o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, que tem cada vez mais ganhado destaque, alimentação inadequada, são fatores que aumentam o risco. E em contrapartida, o que reduz o risco? Atividade física, alimentação saudável e evitar esses fatores agressores, como o cigarro, o álcool e alguns cânceres que têm a ver com infecção, como o câncer do colo de útero, por exemplo, que é causado pelo vírus do HPV. E tem uma vacina extremamente eficaz, que é a vacina contra o HPV, que é dado a partir de 9 anos de idade até os 45 anos de idade, que reduz de uma forma absurda o risco de se ter câncer de colo de útero, podendo ser o câncer de colo de útero um câncer erradicado da sociedade, da humanidade. E aí eu achei muito legal, né, que você já até traz aqui um outro assunto que eu ia tocar também, que é com relação a os fatores genéticos, né, eles existem sim, desempenham, né, um papel fundamental no aparecimento da doença aí, em muitas famílias, né, que já tem essa predisposição. Mas, gente, segundo aí essa campanha, né, internacional, 40% dos casos podem ser evitados, né, justamente com esses hábitos, essas mudanças de hábitos, né? Por isso a gente tem que sempre bater na tecla, né, doutor, sobre a prevenção, né? Quando a gente fala, olha, alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, praticar atividade física, a gente não está sendo redundante, a gente está sendo cuidadoso, eu acho, né? Exatamente. Então, estilo de vida é algo extremamente importante. Se eu falo que envelhecer é o principal fator de risco, mas envelhecer é não controlável. Em contrapartida, tem vários fatores que são controláveis, são modificáveis. Então, desses são modificáveis, cabe a nós cuidarmos da nossa saúde, do nosso bem mais valioso, através dessas práticas, que não são difíceis de adotar, né? Praticar atividade física, pelo menos 150 minutos por dia, de moderado, 150 minutos por semana, de moderada intensidade, se alimentar adequadamente, ter um IMC, né, que é o índice de massa corporal, em torno de 25 para baixo, então temos que combater a obesidade. Então tudo isso de forma associada vai potencializar que nós vivamos mais, vivamos melhor e possamos reduzir esse risco de nós termos câncer no futuro. Quando a gente fala isso, gente, é para você levar a risca, levar a sério mesmo. Começa com o básico. Vai na padaria, é alguns quarteirões de casa, consegue ir a pé, vai andando, né? Volta depois, já é uma caminhada ali que você consegue. Vai passear com o cachorro uma vez no dia, passeia 2 vezes. Claro que evite aquela exposição ao sol, né? De 10 às 4 da tarde também não, porque aí já corre o risco aí de um câncer, né, de pele e até para os animaizinhos também muito arriscado. Ingerir bastante água, líquidos, né, alimentos saudáveis, a gente vai bater nessa tecla, até porque eu penso o seguinte também, né, doutor? O diagnóstico, né, de câncer, para quem está recebendo o diagnóstico,
Quem está recebendo é uma caixinha em branco, né? Que é um mistério que ela vai abrir aquela caixa ali, é um mistério. Tudo que a partir de então ela vai viver é um mistério. Mas para o médico, ele consegue trazer um pouco mais de conforto também, né? Dependendo da situação. Eu acho que ele já começa pelo próprio médico, a partir do diagnóstico, esse lado mais humanizado, né? Que essa campanha internacional vem pedindo aí para se tratar o câncer de uma forma individual, mas mais humanizada também. Perfeitamente. Então, o mestre é o chefe da orquestra aqui, que ele domina a doença, ele domina o comportamento biológico da doença e a história natural da doença. São termos técnicos que o médico especialista entende a cada nome que vem no laudo anatológico, o potencial de aquele câncer ser mais agressivo, menos agressivo, de espalhar pelo corpo. Então, quando o médico lê aquele report, aquele relatório, ele consegue trazer clareza para os pacientes sobre o prognóstico, sobre a perspectiva de cura, e ainda quando as perspectivas de cura possam não ser tão boas assim, o médico também ele tem a expertise e tem a humanidade de poder trazer conforto para o paciente, sempre trazendo esperança, sempre minimizando aquela dor, aquele sofrimento psicológico. E isso é muito importante, né? E é importante também a gente trazer essa informação para os familiares, né? Porque a rede de apoio, a partir do momento que chega um diagnóstico, não é individualizada, é só aquele paciente, mas a família toda acaba sendo muito envolvida, por isso que é importante também todo mundo, né, tá atento ao que pode acontecer nos próximos capítulos dessa pessoa a partir do diagnóstico, né? Exatamente, a rede de apoio é fundamental. A rede de apoio traz o potencial de trazer muito conforto para aquele paciente, na perspectiva de trazer acolhimento, solidariedade, ajudar em algumas tarefas que em um determinado momento pode ser mais limitante, mais desafiador para aquele paciente em vigência de um tratamento cirúrgico, em vigência de um tratamento com quimioterapia, em vigência de um tratamento com radioterapia. Então, esses tratamentos vão trazer algumas limitações que podem ser pontuais ou podem ser duradouras. Então, essa rede de apoio, essas pessoas que convivem com esses pacientes são fundamentais para minimizar esse sofrimento, minimizar essa sobrecarga, minimizar esse estresse. Bom, que recado você daria, né, para essa pessoa que está acompanhando a gente, que recebeu o diagnóstico recente ou que acabou de sair do consultório médico, de receber esse diagnóstico de câncer? Qual recado você daria para essa pessoa? O recado principal é que a maioria dos cânceres hoje eles são curáveis, apesar de ser frequente, eles são extremamente curáveis através da evolução da medicina e, fundamentalmente, através do diagnóstico precoce. Por isso que é importante fazer os exames de rastreamento, mulheres fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, os homens fazerem o PSA e toque retal a partir dos 50 anos de idade, homem e mulher fazer colonoscopia a partir dos 40 e 50 de idade para ver o câncer de intestino. Então, quando a gente faz esses exames de forma periódica e acha esses cânceres na sua fase bem inicial, as chances de cura são altíssimas. Então, apesar de se ter um diagnóstico de câncer, muitas vezes a gente vai estar lidando com um problema completamente curável. Naturalmente, vamos ter uma jornada de tratamento no qual a chance de êxito é gigantesca. Olha, doutor, nesse dia, então, né, Mundial de Combate ao Câncer, foi muito bom conversar com você para a gente mostrar, né, que é uma doença, sim, está cada vez mais frequente, mas que há, sim, esperança, há diagnóstico e há tratamentos ainda mais humanizados. Isso é importante, né, para mostrar para essa pessoa que recebeu esse diagnóstico. Então, doutor Wesley Pereira, oncologista e mastologista, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Fala Minas. Para mim foi um prazer imenso e um forte abraço a todos aí.